Dos ministros do Supremo Tribunal Federal que ele não escolheu, certamente aquele com quem, em outras circunstâncias, o presidente Jair Bolsonaro poderia ter maior afinidade é justamente Alexandre de Moraes. Além de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, os nomes que Bolsonaro indicou, Moraes é, entre os demais ministros da Suprema Corte, o de perfil mais conservador. Aliás, não foi por outra razão que o então presidente Michel Temer o indicou para o STF. Temer queria com ele fazer um contraponto ao perfil mais progressista da maioria dos nomes antes indicados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos governos petistas. Alexandre de Moraes se associa a Bolsonaro e a outros nomes ligados ao bolsonarismo em algumas pautas de costume, como, por exemplo, a condenação ao aborto. É alinhado às teses de endurecimento do combate à criminalidade que agregam a chamada bancada da bala. Foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, virou ministro de Temer, incorporando ao Ministério da Justiça essa área. Na sua época, o ministério chamou-se Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tinha diversos oficiais da Polícia Militar de São Paulo trabalhando com ele no ministério. O seu segundo nome no ministério era Joaquim Levy, que foi advogado-geral da União de Bolsonaro antes do atual advogado Bruno Bianco. Enfim, são diversas afinidades. Portanto, pode parecer espantoso que seja Alexandre de Moraes e não ministros bem mais identificados com o ideário de esquerda, como Luiz Roberto Barroso ou Carmen Lúcia, o alvo preferencial dos ataques de Bolsonaro e da sua trupe mais radical. Fica claro assim que o alvo projetado sobre Moraes está longe de ser de fato ideológico, ele é muito mais estratégico. É que pode parecer igualmente espantoso que questionar o processo eleitoral faça parte desde o início do projeto de alguém que tinha acabado de ganhar a eleição. Mas antes mesmo de tomar posse, Bolsonaro começou os ensaios de suspeita ao sistema eletrônico de votação, invocando a ideia, sem qualquer sustentação, de que teria vencido a eleição no primeiro turno e que Fernando Haddad teria chegado ao segundo turno por meio de fraude. Uma ideia um tanto quanto absurda. Que sentido poderia haver correr o risco de fraudar um processo eleitoral para mesmo assim terminar derrotado? Mas, logo após tomar posse, a deputada Bia Kicis já tinha pronta a sua PEC determinando o voto impresso. A PEC foi apreciada e não teve os votos necessários para a sua aprovação, mas já se fazia aí o arcabouço desse questionamento. Da mesma forma, já era conhecida a sequência de ministros do STF que iriam presidir o Tribunal Superior Eleitoral. No processo de organização das eleições, por um bom tempo, o presidente do TSE seria Barroso. Haveria um breve intervalo de comando, que é o que acontece agora, quando o ministro seria Edson Fachin. E no momento mesmo das eleições, a condução seria de Alexandre de Moraes. Por um tempo, os ataques se concentraram em Barroso, uma pressão que contribuiu para que as Forças Armadas acabassem integradas à equipe que discute a transparência do processo eleitoral. Como resposta à pressão, Barroso ampliou como pôde os processos de verificação do sistema, mas nada parecia satisfazer Bolsonaro. Natural, portanto, que à medida que vá chegando o momento de Moraes assumir o comando do TSE, o ataque a ele vá se intensificando, porque era claro desde o início que o processo eleitoral seria questionado, com o risco de ser questionado qualquer que seja o resultado. Se Bolsonaro perder, como as pesquisas hoje indicam, muito mais questionado, mas vai ser questionado talvez mesmo se Bolsonaro vencer dentro de um possível processo de enfraquecimento de dentro para fora das instituições democráticas. De novo, recomenda-se aqui a leitura do livro Como as Democracias Morrem.
E no caso, Bolsonaro vale-se do próprio temperamento de Moraes, que também não costuma levar desaforo para casa. Culminou que, além de ser o próximo presidente do TSE, seja Moraes o condutor das investigações sobre fake news e atos antidemocráticos. E Moraes não costuma ser dócil nem macio. Não é esse o seu estilo. O processo movido por Bolsonaro contra Moraes não tem a menor chance de prosperar. Não por acaso é movido por um advogado particular e não pela Advocacia Geral da União, justamente porque não faz mesmo o menor sentido. O relator do processo será Dias Toffoli, o mesmo que, por ofício, designou Alexandre de Moraes para conduzir essa investigação agora questionada. Bolsonaro sabe que o destino do processo será o mesmo do pedido de impeachment de Moraes que ele pediu ao Congresso há algum tempo, o arquivo. Mas é mais uma peça no caminho da confusão. Confusão que estava escrita desde o início, quando já se sabia que seria Alexandre de Moraes o presidente do TSE nas eleições de 2022. Eu sou Rodolfo Lago e esse conteúdo é exclusivo para você, assinante do Congresso em Foco Insider.